Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Sou o professor Ícaro Castro e hoje falaremos sobre o efeito Bombay, também conhecido como falso O. Se você quer saber mais sobre esse tema, fica aí e segue o fio. Como visto em aulas anteriores, em relação ao sistema BO, nós temos 4 fenótipos, que é o sangue A, o sangue B, o sangue AB e o sangue O. Então veja aí, por exemplo, o sangue A. O indivíduo que é A, ou ele é Isão A, Isão A, ou ele é Isão A, Izinho. Porque lembra que o Isão, ele domina sobre o Izinho. Então, aqui, ó, vai ser A e aqui também vai ser A. Quem é B, quem tem o fenótipo B, tem os genótipos ou Isão B, ou Isão B, Izinho. Quem é sangue AB, quem tem o fenótipo AB, ele é Isão A, Isão B. E quem é O, ele é Izinho, Izinho. Dessa forma, deveria ser impossível, certo? O indivíduo que é O, por exemplo, ter um filho A. Porque O seria Izinho, Izinho com Izinho, Izinho. Como é que um O, por exemplo, poderia ter um filho A? Isso seria, então, impossível. Ou mesmo, indivíduos AB terem filho O. Porque, veja, esse aqui é Isão A, Isão B, e esse aqui é Isão A, Isão B. Como é que ele poderia ter um filho Izinho? Não tem como. Mas isso acontece. E isso é explicado pelo efeito Bombay. Esse efeito, ele aparece em 1% da população que tem o sangue O. E, nesse caso, técnicas tradicionais que determinam os grupos sanguíneos identificam a pessoa como se fosse O. Mas a pessoa, ou ela é homozigota ou heterozigota para os tipos A e B. Ou seja, a pessoa ela tem o fenótipo do sangue O, ela tem o fenótipo do sangue O, mas ela não é Izinho, Izinho. Ela é outro genótipo. Aí você me pergunta, professor, como é que isso pode acontecer? Prove isso pra gente. Eu vou explicar agora a bioquímica do sistema sanguíneo para vocês terem uma noção de como isso acontece. Então vejam aí. Pronto, meus queridos, vamos agora falar um pouquinho sobre o sistema ABO, evidenciando primeiramente a bioquímica desse sistema. Vejam aqui, ó. Aqui nós temos o antígeno A, no caso a pessoa, se é A, ela tem esse antígeno. O B, a pessoa que tem o sangue B, ele tem esse antígeno nas suas hemácias. A pessoa que é AB tem os dois. E a pessoa que é O, não tem nem o B e nem o A. Primeiramente, eu quero que vocês vejam que os antígenos são formados por um conjunto de açúcares. Veja aí, ó, L-fucose, D-galactose, N-acetil-galactosamina, N-acetil-glucosamina, enfim. Então veja aí que a estrutura do antígeno ela é de açúcar, ela é glicídica. Então, primeiramente, eu quero destacar para vocês o antígeno H. Tá aqui, ó. Vamos começar com o antígeno H. Esse antígeno, ele é fundamental para a formação do B, do antígeno B e do A. Quer dizer o quê? Esse antígeno, ele
é transformado no antígeno A e no antígeno B, dependendo da enzima que você tem. Vamos supor que esse gene que define, certo? O tipo sanguíneo está no cromossomo 6, está aqui. Então veja, ó, se ele está aqui, ele está impar. Então tem um alelo para cá e outro alelo para cá. Vamos dizer aqui que o alelo isão A está em um lado e o isão B está no outro lado. Então, aqui isão B e aqui isão A. Gente, o que é que significa esse isão A? Isão A significa que esse alelo aqui, ó, isão A, ele produz essa enzima aqui. AN-acetil galactosaminiltransferase. O que é que essa enzima faz? Ela vai pegar o antígeno H e transformar ele em antígeno A. Pela adição, ó, de uma N-acetil galactosamina. Então, veja. Então, a N-acetil galactosamiltransferase adiciona uma N-acetil galactosamina. Isso faz o quê? Que o antígeno H ele vire A. Então, essa pessoa ela vai ter em sua estrutura o antígeno A. Se ela fosse isão A, por exemplo, ela ia ser somente A. Por quê? Porque só ia ter somente o antígeno A produzido. Só que o exemplo aqui, ó, é uma pessoa que tem isão A, isão B. O que é que o isão B produz? A enzima alfa-galactosiltransferase. Então, isso aqui, ó, o alelo isão B vai gerar uma proteína. Qual? Essa enzima aqui, ó. Alfa-galactosiltransferase. O que é que essa alfa-galactosiltransferase faz? Ela vai pegar o antígeno H, veja, e transformar ele em antígeno B. Qual a diferença? É que vai adicionar agora, ó, uma D-galactose. Então, veja, o B aqui é D-galactose. E o A aqui, ó, é N-acetil-galactosamina. Vejam a diferença. Mas quem é que faz a transformação? É a alfa-galactosiltransferase e a alfa-acetogalactosamiltransferase. Pronto, até aí tudo bem. Ou seja, se tu tens o sangue A, quer dizer que tu tens somente essa enzima aqui, ó, que transforma o antígeno H em A. Se tu é B, tu tem essa enzima aqui, ó, que transforma a proteína, que transforma, desculpa, o antígeno H em antígeno B. Ok. Agora, se tu é O, tu pode ser O de duas formas. Duas formas. Qual a primeira forma? A primeira forma é tu não possuindo nem a enzima que vai transformar antígeno H em B e nem a enzima que vai transformar antígeno H em A. Ou seja, se um indivíduo que é O, que é isinho, ele não vai ter a alfa-galactosiltransferase e nem a alfa-N-acetil-galactosaminiltransferase. Ou seja, ele não vai transformar antígeno H em B ou antígeno H em A. Ele não transforma. Dessa forma, o indivíduo ele vai ter, na sua hemácia, várias moléculas de antígeno H. Ou seja, ele não vai ter nem A e nem B. Se ele não tem nem A e nem B, tu chama de O. Mas o indivíduo O, ele está cheio de antígeno H na sua hemácia. Até aí tudo bem. Essa é a primeira forma. É aqui, ó, tu em vez de ser isão A, isão B, tu ser isinho. A primeira forma é essa.
Qual segunda forma? É um efeito chamado efeito Bombaim. Vamos supor que tu seja isão A e isão B. Então era para tu ser o quê? AB. E tu é O. Por quê? O que aconteceu? O antígeno H, ele também vem de outra substância, de um precursor qualquer, que vai ser transformado em antígeno H. Veja aqui, ó. Então, quem é que faz isso? A enzima alfa-L-fucosiltransferase. Vamos supor que ela está no cromossomo 19. Está aqui, vamos supor. O indivíduo que é Hzão traço, ou seja, Hzão, Hzão, ou Hzão, Hzinho, quer dizer o quê? Que aqui tem Hzão e aqui Hzão, ou aqui Hzão e aqui Hzinho. Então, o indivíduo que é Hzão, Hzão ou Hzão, Hzinho, ele vai fazer o quê? Ele vai produzir essa enzima, a alfa-L-fucosiltransferase. Beleza. Agora, o indivíduo que é Hzinho para esse gene, ele não produz essa enzima. Então, vamos ver como isso funciona. Se ele não produz a enzima, isso aqui não vai ser produzido, ó. Então, não vai ter antígeno H. Então, se não tem antígeno H, mesmo que tu seja isão A ou isão B, por exemplo, tu não vai poder transformar o H em antígeno A ou o H em B. Por quê? Porque tu não tem a enzima que cria o antígeno A. Então, dessa forma, o O ele pode ser de duas formas. Ou o indivíduo O ele vai estar cheio de antígeno H na sua hemácia, na sua membrana da hemácia, ou o indivíduo O não vai ter o antígeno H. Então, esse é o falso zero. É por isso que muitas vezes casais, não muitas vezes, mas algumas vezes casais que não poderiam, em teoria, ter um filho tipo O, tem. Por exemplo, se um indivíduo isão A e isão B, AB, por exemplo, cruza com um indivíduo isão A e isão B e nasce o filho, em teoria, não poderia nascer um filho O, porque nenhum vai mandar izinho, sempre vão mandar isão A e isão B. Mas, se nós formos agora para o outro gene, caso, por exemplo, o pai seja Hzão, Hzinho, e a mãe seja Hzão, Hzinho, eles podem mandar o Hzinho, Hzinho. E se eles mandam o Hzinho, Hzinho, ele não produz o antígeno H. E dessa forma, ele não pode se transformar em B ou em A. Então, essa é a explicação para o efeito Bombaim.